senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu vou antecipar o debate, sim, vereadora Eloy Friis. Eu acho que se a gente não colocar o nosso ponto de vista, quando o vereador Edson veio aqui e se manifestou em relação a uma moção contra o recebimento do livro Quirmuseu, que o Santander mandou, e assim como o vereador Chico Guerra já coloca assim, um projeto de lei que quer retirar a questão da identidade de gênero no plano das escolas, não tem como a gente não se posicionar. E eu, quando o vereador Edson me pediu, vou fazer uma moção de repúdio em relação ao recebimento em Caxias do livro da Mostra Quirmuseu, eu disse para ele, olha, não cai nessa, eu acho que isso não deve ser motivo para que se faça uma moção de repúdio nessa casa. E eu entendo, e o vereador Rafael Bueno se antecipou a isso, que a arte ela não tem uma única interpretação. Um quadro na parede colocado, tu não vai ter a mesma sensação ou interpretação que todas as pessoas. E tu não deve impor a tua interpretação a qualquer obra. Desde os primórdios, né, quando a arte foi colocada, a gente vê nus artísticos, a gente vê orgias, a gente vê pedofilia, a gente vê zoofilia nas artes de grandes artistas. E vamos lembrar que essa exposição do Quirmuseu do Santander, ela tem vários artistas brasileiros, como Portinari, Lígia Clark e tantos outros artistas famosos no nosso país. Então, eu acho assim, um exagero essa questão que foi puxada pelo Movimento Brasil Livre, né, de fazer manifestações para que alguma obra que... e ela tem esse caráter, né, de fazer com que as pessoas vejam aquilo, mas ela não promove nenhuma apologia à zoofilia, à pedofilia. E muito bem lembrou o vereador Rafael, né, que se fosse para a gente se indignar com a pedofilia, tinha que começar dentro da Igreja Católica, com os inúmeros casos de pedofilia patrocinados por padres, por freis, e que ao longo da história, né, a gente vem acompanhando. Então, não dá para a gente se indignar porque usaram a figura do Cristo, né, e isso ataca a minha fé religiosa. A outra questão é a manifestação também contra uma peça de teatro, né, que quem assume o papel de Cristo é uma transgênero. Não pode. É um sacrilégio. E fizeram manifestação, né, e um juiz, felizmente, né, não caiu nessa e liberou que sim, poderia ser... continuar acontecendo o teatro com o papel protagonizado por uma transexual fazendo o papel de Cristo. Eu fico pasma. O país que nós estamos vivendo depois do golpe, porque para mim foi um golpe a democracia, faz com que a gente tenha retrocessos inúmeros em relação a censura, em relação à arte ser censurada, porque isso nada mais é que uma censura. E eu sou contra a censura. Nós podemos lembrar lá atrás, o nazismo, o que o nazismo fez? Ele queimou livros em praça pública. E o caminhar das coisas, se a gente não botar um basta, vai chegar a esse ponto, nós vamos querer queimar as obras em praça pública, nós vamos querer queimar os livros que falam, né? Tem vários livros da literatura que as pessoas não se deram conta, mas que tem retratações de pedofilia, de um monte de coisa. Então, por favor, gente,
eu disse para o vereador Edson, não caia nessa, não seja uma pessoa a estampar um retrocesso e um obscurantismo que a gente quer ver longe, uma censura que a gente quer ver longe. Imagina só, a prefeitura, a Biblioteca de Caxias do Sul recebeu essa obra, isso é um sacrilégio. Sabe, eu fico pasma com isso, não me conformo com isso. Nesse mesmo sentido, a gente viu há poucos dias um juiz, né, que deu uma liminar a um processo de uma psicóloga que era de uma religião fundamentalista, que pregava e que queria, né, a liberação de uma norma do Conselho de Psicologia para cura gay. Para cura gay, quando a gente sabe que há muito tempo não se trata, o homossexualismo não é uma doença. Ele foi banido da questão do CID, das doenças internacionais, né, do Código Internacional de Doenças. E a gente assiste isso agora. Participei de um debate de rádio, né, que então, o que aquele juiz quer? Que as pessoas preguem o charlatanismo, porque não vai curar, porque não tem cura. Então, nós estamos assistindo a um movimento que eu digo que é um movimento de direita fascista, que quer, de fato, que a gente volte a um passado, que a gente quer banir da face da terra. Eu não quero voltar ao nazismo, ao fascismo, ao ódio por aquele semelhante diferente de mim. A identidade de gênero, a orientação sexual, está gravada aqui na nossa lei orgânica municipal e eu tive papel nisso, com muito orgulho. Não se pode, no município de Caxias do Sul, discriminar as pessoas por crença, por uma série de coisas, inclusive por orientação sexual. E foi difícil na época também para as pessoas aprovarem. Primeiro era um artigo, era o artigo 210, que dizia que na cidade de Caxias do Sul não haveria discriminação pela sua orientação sexual. E depois da revisão da lei orgânica ficou no primeiro capítulo, né, onde se coloca que no município de Caxias do Sul, por crença, por orientação política, enfim, não se pode haver discriminação das pessoas, inclusive por orientação sexual. Esse plenário, eu não estava aqui, mas esse plenário aprovou a questão do plano de educação, que colocava a questão da identidade de gênero nas escolas, como um avanço, porque é muito fácil dizer, só existe o macho e a fêmea, só existe a mulher e o homem, e não tem pessoas que se identificam com um gênero. Nós estamos excluindo os homossexuais. E nas escolas, o bullying começa quando a pessoa manifesta uma identidade, uma opção sexual diferente do que dita normal. E daí ele é excluído, muitas vezes ele fica fora da escola, não tem, porque ele sofre de fato por um conteúdo que não o inclui. Foi um avanço. Em várias cidades isso foi colocado, gravado, e era parte, sim, eu até me surpreendo que digam que tenham tirado, porque fazia parte do plano de diretrizes de base da educação, como uma questão a ser colocada nas escolas, discutir isso nas escolas para incluir aquelas pessoas que têm uma identidade de gênero diferente da minha, que não tenha preconceito. Então, nós vamos continuar discutindo, mas quero deixar aqui bem claro, sou contra a sua emenda, se ela vier, e sou contra o seu projeto também.